Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olá. Hoje, olha, a gente tem um material de áudio que chegou pra gente e é, assim, bem instigante. É verdade. Ele busca investigar uma conexão bem delicada, né? A da religião com o acúmulo de muita riqueza. E também com aquele desejo humano, talvez universal, sei lá, de continuar existindo depois da vida. Exato. E a abordagem desse áudio, ela já começa bem crítica, né? A tese principal ali é que, para um grupo específico de pessoas muito ricas hoje em dia, a religião estaria funcionando de um jeito peculiar. Peculiar como? Como um jeito de buscar o que o áudio chama de uma ilusão de eternidade, sabe? Uma função que, segundo eles, até tem os paralelos com promessas religiosas antigas, mas adaptada para hoje. Entendi. Então a nossa tarefa aqui é meio que desempacotar essa análise, né? Ver os argumentos, as conexões que esse material faz entre a fé que as pessoas dizem ter, certas práticas econômicas e o que parece ser um medo bem grande do fim da vida. Vamos mergulhar nisso. O ponto de partida que eles usam é interessante. Fazem um paralelo histórico. Né? Dizem que, sei lá, na Idade Média, a promessa de vida eterna podia ser um consolo para quem tinha uma vida super difícil, né? Sofrida. Sim, claro. Mas hoje, essa mesma promessa seria buscada por um grupo que está no outro extremo. Gente com muito dinheiro. Ou seja, a busca pela eternidade nesse caso não seria para fugir da miséria aqui. Exato. Seria mais para tentar, estender os privilégios para depois, né? Interessante. E é aí que entra a tal da contradição que você mencionou. Isso. O áudio foca muito nisso, no que ele vê como um paradoxo. Pessoas com fortunas enormes que se dizem, assim, muito cristãs. Tá. E qual o problema aí, segundo o áudio? O material confronta isso com o que ele descreve como a base dos ensinamentos de figuras como Jesus, sabe? Tá. Principalmente sobre o desapego total de bens materiais, a valorização da simplicidade. Ah, sim. Aquele lance de é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, essas coisas. Exatamente. E a análise vai fundo nas possíveis motivações por trás dessa dissonância, né? E o que ela sugere? O material liga essa adesão religiosa, nesse contexto específico, a motivos que ele chama de egoístas, basicamente. Egoístas. Argumenta que teria mais a ver com uma dificuldade de aceitar o fim da própria existência, sabe? Do que conseguir de verdade os valores da fé, a ética, a comunidade. Entendi. Então a ideia central que sai daí é que a função da religião para esse grupo específico estaria meio Deslocada, boa palavra. menos sobre seguir um caminho de partilha, humildade, e mais para garantir uma espécie de apólice de seguro para continuar existindo. Isso. E não só a alma, num sentido abstrato, mas a consciência, o status, o próprio eu, sabe? Depois que o corpo falha. O áudio até pega uma frase que parece resumir isso, né? Algo como, tenho certeza que não pode acabar agora. Exato. Essa urgência, essa convicção de que não pode acabar. Isso seria o motor dessa busca. E o que é fascinante, ou talvez meio perturbador, é a tensão que o material mostra ao detalhar esse paradoxo. Sim, é gritante. Ele aponta uma quase incompatibilidade entre as práticas para juntar e manter fortunas, investir, concentrar renda, buscar lucro, e os ensinamentos de Jesus sobre doar tudo, viver simples, dividir com quem precisa. O áudio até cita Jesus e Buda como exemplos desse ideal de renúncia, né? E a leitura que o material faz disso é bem direta, pelo visto. Bem direta. Sugere que rola uma escolha seletiva ali. Como assim? Que a parte dos ensinamentos que fala de desapego radical, vida simples, essa parte é convenientemente ignorada. Ah, tá. O áudio usa aquela expressão, né? Essa parte a gente finge que não. Exatamente. A pessoa adota a identidade religiosa, mas dá um jeito de contornar o que bateria de frente com o estilo de vida dela, com as prioridades econômicas. E essa crítica não fica só na superfície, né? Tipo, é hipocrisia. Não, vai mais fundo. Sugere que a própria motivação para abraçar a religião nesse cenário talvez não seja nem a busca por conexão espiritual, comunidade ou salvação tradicional. Seria o quê, então? Seria, antes de tudo, uma resposta a essa necessidade de garantir que a própria consciência, com as memórias, a identidade,
sobreviva depois da morte física. Uma busca por imortalidade pessoal, entende? Mais do que por redenção. É aqui que a análise fica mais complexa, eu diria, né? O material propõe quase uma hierarquia de estratégias para lidar com a finitude. Sim, um modelo interessante para pensar. No primeiro nível, estaria a segurança material básica. Economizar, fazer previdência, essas coisas. As defesas contra a vulnerabilidade aqui em vida. Seguindo essa lógica que eles apresentam, o próximo passo seria apostar na continuidade pela biologia. O legado genético, né? Filhos, netos. Isso. Perpetuar o código de informação, como eles dizem, através da família. É tentar se estender pela linhagem. Embora o autor até comente, com certo realismo, que nem sempre funciona, né? Os descendentes podem decepcionar. Verdade. Mas a intenção de se projetar no futuro estaria ali. Com certeza. E a religião nessa hierarquia aí, Boaldio, onde entra? Entraria como o último esteio, sabe? A última linha de defesa. Quando as outras estratégias falham ou não bastam. Exato. Se a pessoa não tem filhos, ou a relação é ruim, ou simplesmente, quando a velhice chega e a morte vira algo concreto, iminente, Aí a crença em Deus na vida após a morte vira o refúgio principal. para preservar esse eu que se sente ameaçado de sumir, né? É essa a ideia. E conectando isso de novo com a questão da riqueza. A análise do material adiciona mais uma camada aí, né? Sim. Sugere que, para alguns ricos, essa adesão religiosa não quer só garantir a sobrevivência da consciência, quer levar a bagagem toda junto. A bagagem. Tudo. Status, conhecimento, até experiência em ganhar dinheiro. Levar tudo para essa suposta eternidade. Uma continuidade que inclui as conquistas terrenas. O material descreve isso de um jeito bem gráfico, né? Quase caricato. É. A pessoa esperaria levar o status social, o conhecimento, até botam uma fala irônica, tipo, já que aqui as pessoas são boçais, a vitalidade física, a expertise em negócios. Como se a outra vida fosse só uma continuação direta desta, onde as mesmas coisas valem. Exatamente. É uma recusa total da ideia de que a morte nivela todo mundo, apaga as diferenças daqui. É quase como querer fazer um upgrade de existência sem perder os pontos que acumulou aqui, né? É uma ótima imagem, é isso mesmo. A expectativa não é de um fim e algo totalmente novo, mas de uma transição suave, levando o eu completinho com troféus e tudo. E essa mentalidade de que tudo se compra, se negocia, isso se estenderia até para caridade, para as doações? Segundo a fonte, sim, e aqui a acusação é bem pesada. Como assim? O áudio interpreta essas ações filantrópicas de alguns ricos não como altruísmo genuíno, mas como uma tentativa calculada de comprar os pecados. Nossa, comprar os pecados? É, quase como pagar adiantado por um lugar bom na eternidade. Usar o poder econômico para garantir uma passagem VIP para o além. Qual seria a lógica disso, segundo eles? Seria algo tipo, poxa, se eu sou rico e poderoso aqui e resolvo tudo com dinheiro, por que não aplicaria isso ao meu destino pós-morte? O áudio resume, como você é milionário, você acha que vai conseguir essa proeza? Então a filantropia seria vista não como desprendimento, mas como... Mais uma ferramenta de poder. Uma extensão do cálculo econômico para a metafísica. Exatamente. É uma visão que tira todo o significado ético do gesto, né? Nesse contexto específico que eles analisam, claro. É, realmente uma perspectiva bem cínica sobre a filantropia desse grupo. Coloca em dúvida a motivação por trás de atos que, na superfície, parecem admiráveis. E tudo isso, toda essa linha de argumento, parece que volta para uma questão central, né? Que está por baixo de tudo isso que o material descreve. Que seria? A dificuldade profunda de aceitar a própria finitude. A ideia de que a consciência individual, com tudo que ela é, memória, sentimentos, projetos, pode simplesmente apagar, sumir. O áudio usa aquela imagem forte de ser simplesmente apagado da existência do universo e acabou. Isso. Essa ideia seria insuportável para algumas pessoas. E essa recusa em encarar o fim levaria a um estado que o material chama de paranoia eterna. É isso. É um termo forte que eles usam sim, uma busca sem fim, quase desesperada por garantias de continuidade.
por qualquer coisa que assegure que o eu não vai acabar. E aí que as promessas religiosas de vida eterna charriam um público certo. Exatamente. A religião se torna a resposta mais robusta para acalmar esse medo básico do nada, do fim de tudo. O material ainda levanta uma outra possibilidade, talvez mais sombria ainda. Qual? A do cinismo mesmo. A hipótese de que algumas figuras influentes, líderes religiosos, empresários, que mostram muita fé, talvez nem acreditem de verdade nisso tudo que promovem. Ah, sim. O áudio sugere uma motivação calculista. Vou mentir para os outros para ver se eu me dou bem. E aponta para uma suposta contradição entre o discurso público e a vida privada de alguns, né? Descrita como uma vida do demônio, focada em prazeres e práticas mundanas. Que estariam totalmente contra os preceitos que eles dizem defender. Essa parte da análise é bem contundente. Isso adiciona uma camada de crítica que não questiona só a fé individual, mas a integridade de figuras públicas que associam riqueza e religiosidade. Sugere que pode ser só performance. Sem dúvida. A análise que a gente explorou aqui é, assim, implacável na sua construção. Ela tece uma rede ligando o acúmulo extremo de riqueza, um certo tipo de adesão religiosa e uma negação radical da morte. Apresenta um quadro onde a fé, para certas pessoas, funcionaria menos como guia moral ou consolo espiritual. E mais como um mecanismo de defesa sofisticado contra o medo da morte e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para tentar perpetuar o status quo individual, poder, privilégio e identidade para além da vida terrena. Então, resumindo o que a gente tirou dessa análise apresentada na fonte, temos uma perspectiva crítica que desafia a leitura superficial da religiosidade entre alguns muito ricos. Uhum. Ela sugere que essa adesão pode ser menos sobre devoção a princípios de partilha, humildade, e mais sobre uma estratégia complexa. Multifacetada, uma estratégia para lidar com o medo ancestral do fim e com o desejo forte de não só sobreviver à morte, mas de perpetuar a própria identidade, o status, tudo numa espécie de continuação daqui. Exato. A gente discutiu os argumentos sobre o paradoxo entre riqueza e ensinamentos cristãos, exploramos a hierarquia de motivações segurança, legado e a religião como último refúgio. E abordamos a interpretação polêmica das doações como uma tentativa de comprar a eternidade, aplicando a lógica do dinheiro ao transcendente. E todo esse conjunto de ideias, segundo essa análise, estaria ancorado numa dificuldade humana básica, a recusa em aceitar a própria finitude, a ideia de que para o indivíduo tudo pode simplesmente acabar. Considerando a profundidade e, vamos dizer, a acidez dessa análise que a fonte nos trouxe, fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Qual seria? Se essa busca pela eternidade, do jeito que foi descrita aqui, focada na continuidade do eu individual, na preservação do status terreno, é vista de forma tão negativa como egoísmo ou negação da finitude, como essa visão se compara com outras interpretações da fé, do propósito espiritual? Você diz interpretações que talvez não foquem tanto na sobrevivência do eu individual. Exatamente. Como ela dialoga com tradições que falam em dissolução do ego, união com o todo, um sentido de transcendência que não depende da nossa identidade continuar igualzinha, sabe? O que, no fim das contas, define a essência de uma crença, de uma prática espiritual quando a gente se confronta com a realidade inevitável da nossa mortalidade. Boa provocação. Fica aí pra gente refletir, né? Além do que a gente conversou hoje.